Olá, sou Gilda Aurélia, escritora, poetisa, palestrante, diaconisa e professora da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos 60 a mais, da primeira Igreja Batista no bairro do Retiro, em Volta Redonda. Primeiramente agradeço a Deus por esta oportunidade e também por ter sido convidada, né? Muito obrigada. A nossa lição de hoje tem como título: Os planos de Deus são perfeitos. Tendo como base o livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículo de 10 a 14, que eu vou ler agora para nós. Livro do Jeremias 29, de 10 a 14, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me buscareis, me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Presta atenção. Quando me buscares com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi e acerca de todo o povo que habita nesta cidade, a saber, de vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Esta lição, o objetivo desta lição, é compreendermos que os planos de Deus não é algo pessoal, mas sim são planos para todos, de um modo geral. E, obviamente, ser e fazer discípulos faz parte dos planos de Deus, que são perfeitos. O profeta Jeremias foi um dos profetas do Antigo Testamento. Ele viveu mais ou menos uns 100 anos antes do profeta Isaías. Isaías havia salvado Jerusalém da Assíria e Jeremias tentou livrar Jerusalém da Babilônia, mas fracassou. Jerusalém foi totalmente destruída, incendiada, arrasada, e parte do povo foi deportada para onde? Para a Babilônia, onde reinava o rei Nabucodonosor, dando assim o início ao chamado período babilônico. A nação judaica vivia uma crise política, emocional e espiritual. Para ela, era o fim. Tudo estava acabado. Mas, na verdade, tudo era consequência de anos de desobediência, de infidelidade, principalmente o afastamento, a recusa da aliança feita com Deus. E essa aliança incluía promessa e compromisso. Deus prometera proteger e abençoar o povo se eles obedecessem fielmente os mandamentos que englobavam leis morais, civis e cerimoniais. E essa aliança foi validada
com o sangue de animais espargido sobre o altar. Hoje, essa aliança continua, porém não mais com o sacrifício de sangue de animais, mas sim através do sacrifício de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que derramou seu precioso sangue lá na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer possa usufruir da vida eterna com Deus lá no céu. Agora eu pergunto, nos planos de Deus não há sofrimento? Sim, há. Deus permite a dor, o sofrimento, com o propósito do crescimento espiritual, para moldar o caráter, para fortalecer a nossa fé, fazendo com que a pessoa se aproxime mais de Deus e não se afaste, como muitas pessoas fazem, né? No verso 10 do capítulo 29 de Jeremias que nós lemos, Deus resgatara o povo. Como diz aqui o versículo 10, que nós acabamos de ler, o versículo 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. A este lugar. Muito bem. E Deus sempre cumpre o que promete. Nós, os humanos, muitas vezes prometemos e não cumprimos. Especialmente no casamento. O casal promete, lá no altar, proteger e ajudar um ao outro, cuidar um do outro. Na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. E depois, algum tempo depois, se separam. Se separam. Às vezes por motivos fúteis. Mas com Deus não é assim, não. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é tão maravilhosa, que ela não relata apenas fatos alegres, positivos. Não. Ela nos mostra também fatos negativos, maldade, dor, sofrimento. Por quê? Para que aprendamos a dar valor às coisas de Deus. No caso de José, por exemplo, filho de Jacó e Raquel. Como aquele jovem sofreu, e muito mesmo. Invejado pelos irmãos, vendido como escravo pelos próprios irmãos, caluniado por uma mulher que queria seduzi-lo, ficou anos na prisão sem ter culpa nenhuma. Mas José nunca se afastou do seu Deus maravilhoso, Criador. Sempre se achegava a ele mais e mais, ao seu Deus. E qual foi a recompensa de José, que sofreu tanto? Desde o início, o plano de Deus era fazer de José um homem influente naquela nação estrangeira. Outro exemplo é o caso de Jó, a história de Jó. Deus permitiu que Jó passasse por tristes provações, tamanhas provações, perdendo tudo o que ele tinha, inclusive a sua saúde. Mas jamais se afastou de Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma, nos diz a Bíblia. Não atribuiu a Deus falta alguma. E deixou para nós essas palavras: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E o que Jó recebeu? Tudo em dobro daquilo que perdera. Nós temos que admitir que
as palavras de Deus, os planos de Deus, nem sempre são para o nosso, igual o nosso, nem sempre são iguais ao nosso. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos os planos divinos, mas uma coisa é certa: os planos de Deus sempre terão como objetivo nos levar de volta para junto de Deus, o nosso Deus soberano. Mas para isso, nós temos que estar constantemente conectados com Ele, não é? Em comunhão com Ele, nos conectando com a sua presença. E como nós vamos fazer isso? Orando, lendo, não é? Orando, lendo a Bíblia, meditando em sua palavra. Olha, eu aprendi uma lição muito bonita há muitos anos. Os dedos de nossa mão, vou mostrar para vocês. Os dedos da nossa mão, eles nos ensinam como é que isso funciona. Polegar. Ouvir sempre a palavra de Deus. Em Romanos 10:17, nós lemos: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. 2, o indicador, ler a Bíblia constantemente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele diz: persista em ler, exortar e ensinar. Médio, o livro médio, estudar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Todo aluno quer ser aprovado na escola, né? Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Anelar, que é o dedo do anel, né? Anelar. Meditar. Salmo 1:2. Antes tem o seu prazer no Senhor, quando? E na sua lei medita, de dia e de noite. Meditar sempre a palavra de Deus. E por último, o dedo mínimo, o miudinho que a gente fala, né? Pequenininho, menor dedo. Memorizar. Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, meus queridos, é isso. É seguir o conselho dos dedos. Ouvir, ler, estudar, meditar e memorizar. Os planos de Deus são para o nosso mal. Deus vai ter os planos dele para o nosso mal? Não, o contrário. São para o nosso bem, para fazer com que sejamos melhores pessoas, melhores servos, para que sejamos parecidos com Jesus, amoroso, atencioso, perdoador. Muitas vezes achamos que o bem para os nossos olhos, bem para os nossos olhos, não para Deus, para o bem, são apenas as coisas boas. Sempre dispostos, com boa saúde, temos conforto, sem problema nenhum, uma casa bonita, o carro do ano, todas mil maravilhas, né? Mas quando surge algo de ruim para nós, negativo aos nossos olhos, acabou. A culpa é de Deus. Não vou mais na igreja, não vou mais na EBD. A culpa é de Deus. Quando é coisa boa, fui eu que fiz, eu que vi isso, eu que inventei isso, eu que consegui isso. Mas quando é uma coisa ruim, a culpa é de Deus. É isso que faz. Mas devemos nos lembrar de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significa todas as coisas. Todas as coisas. Coisas boas, coisas ruins, para o nosso bem. O sofrimento não
apagam a promessa de Deus. Não, o sofrimento não apaga a promessa de Deus. Deus continua protegendo sempre e tudo dentro da sua divina vontade, não da nossa. Nós é que nos afastamos de Deus, mesmo que passemos por dificuldades, dores, sofrimentos. Quem nunca, né? Quem nunca? Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está sempre pronto a nos acolher, a nos abraçar, a nos querer sempre ao seu lado. Seus planos são sempre perfeitos. E o nosso dever é nos apoiar nisso, apoiar nos planos de Deus, confiar nos planos de Deus. Há muito tempo atrás, eu vi uma ilustração muito interessante que eu vou passar para vocês. Um casal de meia idade morava num casebre distante da cidade, uma casebre muito pobrinho, não tinha quase nada, tristinho. Os vizinhos longe um do outro, tinha uma hortinha atrás, tudo tristinho. O marido, uma vez por semana, ia na feira vender o que ele plantava, né? Frutas, legumes, que ele plantava, ele ia vender lá na feira. Um dia, chegou lá um missionário, levando os planos de salvação, falando que os planos de Deus são perfeitos, falou sobre a salvação de Jesus, fez oração, deixou folhetos. O marido aceitou. A mulher não. Não, se Deus que você fala existisse, nós não estaríamos nessa pobreza, nessa miséria. Deus nos deixou isso por quê? O que nós estamos sofrendo? Passou. O marido regularmente ia na igreja. Continua indo na feira, vendendo seus legumes. E como todo servo fiel, dava os dízimos. Ele aprendeu lá na igreja, dava os dízimos. A mulher ficou assim, não temos quase nada. Você ainda dá dinheiro para a igreja, dá dinheiro para pastor, não temos quase nada. E você ainda fica dando dinheiro? E ele sempre respondia com um versículo da Bíblia. Ele aprendeu lá na igreja. Ele sabia ler, escrever, aprendeu lá na igreja vários versículos. Dizia, Deus proverá. Que Deus proverá nada. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ela sempre retrucando. E ele sempre respondia com calmo, com versículo bíblico. Um dia, meus amigos, aquele casebre pegou fogo. Aí que a mulher soltou, né? Viu o que o teu Deus fez? Olha aqui, não tínhamos pouco, agora não temos nada. Os vizinhos viram fumaça, foram lá ajudar alguma coisa. E os irmãos da igreja, obviamente, souberam. E foram lá, se juntaram tudo, e em mutirão, levantaram uma casinha muito bonita, de tijolo, pintadinha, branquinha, linda, com jardinzinho na frente, arrumou os canteirinhos, mas a casa ficou linda. E no final, os irmãos se ajoelharam, de mãos dadas, oraram a Deus agradecendo aquilo. Que aquele incêndio surgiu aquela casinha mais bonitinha. Então, nesse momento, o coração da mulher derreteu. E ela chorou, pediu perdão e passou a ir à igreja com o marido. E lá na igreja, as irmãs davam aulas de graça de artesanato, culinária, crochê. E ela ia nas aulas e aprendendo tudo que ela ia aprendendo. O que ela fez? Ela preparava o que ela fazia, os artesanatos, e ia uma vez por semana com o marido vender. O marido vendia as verduras, os legumes, e ela vendia o seu artesanato. E ela passou também a dar o dízimo. E a vidinha deles, só subiu o dinheirinho, só aumentou. E assim, então, isso é que faz nós nos chegarmos a Deus, é nos humilharmos, que o coração fica derretido igual daquela mulher, nós humilharmos e aceitar os planos de Deus na nossa vida. E agora, para terminar a minha palavra, eu vou dizer uma poesia da minha autoria, que se intitula Proteção Segura. Meu consolo e minha dor,
minha força na aflição. É Cristo, meu Salvador, glória a Ele em adoração. Meu sustento e meu amparo, quando aflita eu estou, em dia escuro, em noite escura ou dia claro, não temo, confiante vou. Há um só amigo, ninguém mais. Cristo, meu Rei, meu Senhor, me protege e jamais me nega seu rico amor. Minha alma alegre suspira pela vinda do meu Mestre. Meu anseio tem guarida nas asas seguras celestes. Muito obrigada pela atenção. Deus abençoe a todos nós. Amém.